No papo de hoje a gente vai falar sobre como que você coloca uma personalidade no seu produto para você poder vender mais e por que que isso é tão, mas tão importante para você realmente começar a fazer muito mais vendas, seja do seu produto ou do seu serviço, tá? É o capítulo 8 desse livro aqui, Breaking Through Advertising, do Eugene Schwartz. Eu estou fazendo a resenha desse livro aqui. Eu já fiz o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agora é o do 8, onde a gente vai tratar sobre uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar e uma das coisas mais importantes que ajudam a gente a vender muito mais o nosso produto ou serviço. Eu estava lendo um outro livro chamado Conteúdo SA e ele traz um ponto que é importantíssimo para a gente começar a falar sobre esse capítulo aqui, que é: normalmente a gente faz escolhas, a gente compra as coisas porque outras pessoas acham que aquilo é legal, ou seja, porque a sociedade aprova. Muitas vezes a gente até escolhe errado, mas a gente escolhe porque a gente sabe que as pessoas que estão à nossa volta vão falar: esse é o certo a fazer. Por quê? Porque a gente anseia por uma identificação, a gente anseia por ser aceito. E aí os produtos, é isso que ele vai contar um pouquinho aqui nesse livro, que eles têm duas funções, né? É o produto físico em si e o produto funcional. E nesse papo de hoje a gente vai falar sobre a funcionalidade do produto. E a funcionalidade não é para o que serve, não. É uma coisa mais além. Eu tenho certeza, se você ficar aqui até o final, você vai enxergar de uma forma completamente diferente o jeito que você fala sobre o seu produto e como que você constrói a venda, o argumento de venda dele, tá? Eu quero até começar pela última frase desse livro aqui, que eu acho que ela vai trazer bem o tom do livro, não, né? Do capítulo, né? Bem o tom dessa conversa. Deixa eu pegar aqui, ó. A vida do homem comum é monótona, completamente carente de aventura. Ofereça a ele a chance de participar da vanguarda desse mundo e você terá conectado um apelo de enorme potência ao seu produto. Para quem está me vendo aqui pela primeira vez, né, como é que funciona esse tipo de livro, de vídeo, né? Eu leio um trecho do livro e eu comento aqui. É uma conversa, é minha opinião sobre isso aqui, é um conteúdo feito 100% da minha cabeça. Então eu posso estar certo, posso estar errado, mas é a forma que eu utilizo aqui para aumentar as minhas vendas, sejam de produtos ou de serviço, tá? E o que é legal dessa frase é que a gente anseia por participar de uma coisa que é maior que a gente, né? O famoso propósito, né? Qual é o propósito da nossa vida, qual é o propósito do universo, por que a gente está aqui. Então o seu produto, ele não pode servir, ele até pode, mas aí você não vai ter a quantidade de vendas que você poderia, né? Mas ele não pode servir só para a função que ele faz, né? Por exemplo, um carro, legal, qual é a função do carro? É te levar de um ponto A para o ponto B de forma confortável. Agora, se você está aqui, como eu estou aqui no condomínio de casa, eu tenho um tipo de carro, meu vizinho tem outro, tá? Então lá eu tenho um Golzinho velho, meu vizinho tem uma BMW XPTO das quantas. A forma como a gente visualiza isso muda completamente o jeito que a gente consome, ou seja, quem está olhando para o meu vizinho lá, cara, um cara de sucesso, um cara disso, ele tem essa conquista, tem aquilo, porque ele tem carro XPTO. Pô, o Grilo não, porque ele tem esse carro aqui. Então os produtos, eles precisam ajudar, tá, essa pessoa a contar quem ele é, qual é a história dessa pessoa. Por isso você tem que sempre tentar não só o atributo físico do seu produto, mas a personalidade que ele faz, que é um atributo de marca, e aqui no livro ele chama de identificação. Tá? E aí tem dois tipos de identificação que ele puxa aqui, que eu já vou trazer mais, mas antes disso, que é o que ele fala aqui sobre os papéis, né? Você vai precisar ajudar o seu cliente a contar para o mundo esses papéis que ele participa, tá? O que é exatamente um processo de identificação? De forma simples, é, antes de tudo, o desejo que o cliente tem de representar certos papéis ao longo da vida. Todo produto em que você trabalha deve oferecer ao cliente dois motivos distintos para comprá-lo. Primeiro, deve prometer a satisfação de uma necessidade física ou prática,
essa é a satisfação funcional que o produto proporciona. E segundo, deve oferecer uma forma particular de satisfazer essa necessidade, uma forma que define perante os outros como certo tipo de pessoa. É exatamente o que eu estava falando antes, ou seja, quando eu compro um Jeep, por exemplo, eu estou contando para o mundo que eu sou um cara aventureiro. Em outras literaturas, eles chamam isso de atributo de marca, que é a marca que você representa, empresta o atributo dela para essa pessoa em si e vai ajudar ela a contar para o mundo quem ela é. E isso, acredite, tem muito mais poder do que só o produto em si. Né? E por isso que a gente paga caro por uma bolsa que faz a mesma coisa, por isso que a gente paga caro num carro que faz a mesma coisa que um outro. Não se iluda, o cara fala assim, porque esse carro acelera mais, porque ele tem performance. Não, eu graças a Deus moro em Maceió, mas se você morar em São Paulo, você tem um carro que chega a 400 km por hora para você andar 20 no trânsito, ele não está comprando pela performance do carro. Ele está comprando porque o carro está ajudando a dizer quem ele é, ou quem ele gostaria de ser, ou os papéis que ele gostaria de representar. E esse é o ponto da identificação. E aí tem 2 pontos de identificação que são importantes que ele trata aqui no livro, que um é o papel da personalidade, tá? Ou seja, contar no mundo qual é a sua personalidade em si, ou seja, quem você é. Você é um aventureiro, você tem um Jeep, você é um cara mais classudo, você tem uma BMW, você é um cara mais agressivo, mais arrojado, aí você tem uma BMW, mais classudo é um Mercedes, né? Sobre a minha perspectiva. Inclusive, conta aqui se você concorda sobre isso ou não. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, vou aproveitar esse ensejo, se inscreve aqui no canal, que você vai poder receber o capítulo 9, 10, 11, 12 até o final desse livro, onde eu conto um pouquinho do que está aqui no livro e dou minha opinião sobre isso, tá? E no canal tem outros livros também, tem as 22 Leis Imutáveis do Marketing, tem o livro do Alex Hormozi, tá? As ofertas de $100 milhões, que são um dos vídeos mais assistidos do canal também. Então considere ser inscrito para o YouTube te recomendar outros vídeos meus e outros vídeos sobre também assunto de marketing, literatura e eu falo também um pouquinho sobre produtividade no canal, beleza? Se puder, se inscreve aí. E aí, voltando na parte da personalidade, é contar, cara, quem é esse cara? Esse cara é um aventureiro, esse cara é um cara classudo, esse cara, ele é um cara mais arrojado, ele é um cara que ele gosta mais de segurança, né? A gente puxa lá para um Volvo, ou seja, você vai dar essa personalidade, emprestar o atributo de marca para essa pessoa. Ele até escreve aqui um momento que, pelo menos metade das compras feitas hoje não é explicada só em termos funcional, tá? Ou seja, não é só explicada pelo, cara, eu quero um carro para levar para lá. Não, cara, o que ele está me ajudando a contar? As pessoas, aquela frase que ele li lá no início do livro, né? As pessoas têm as vidas monótonas, elas querem participar de outros papéis, querem viver outras vidas, mesmo que seja no imaginário. E a sua marca, seu produto, se ajudar essa pessoa a fazer isso, a viver a vida que ela gostaria de ser, ajudar a contar para os outros quem ela gostaria de ser, você vai vender, mas vai vender muito, muito mais. O segundo papel, né, a segunda identificação, na verdade, são os papéis de conquista, né? Então, cada um desses papéis é uma conquista a ser alcançada, mantida e, acima de tudo, exibida. Ou seja, uma boa casa, um bom carro, sair para comer em bons restaurantes, um bom relógio, uma boa bolsa. O que você está contando para outra pessoa ali também? O que você está mostrando? Pô, esse cara chegou lá, essa pessoa chegou lá. Aí aqui, o seu produto e o serviço, você vai ter que balizar se ele realmente tem essa função, né? Porque aí precisa ter uma marca, precisa representar até, e aí isso ajuda um pouquinho que está no final do capítulo, que é a forma da sua embalagem, como é que você traz isso em imagem, como é que você verbaliza isso, e aí ele traz um pouquinho também num trecho do livro, que é, você não pode contar para a pessoa isso de forma verbal. Exemplo, seja um aventureiro, compre Jeep, ou seja arrojado, ande de BMW, não. Você vai precisar fazer isso na forma como você fala, na forma como você representa as imagens e até na forma como o produto se apresenta. Por exemplo, a Ferrari pode ser também, mas a BMW, ele é um carro que tem linhas mais arrojadas. Né? Tem esse design um pouquinho mais para frente, que você sente a velocidade ali, ou seja, o produto em si, a imagem dele já ajuda a contar um pouquinho do que ele vai ajudar a contar, seja no papel de conquista, seja no papel de personalidade. E aí quando você estiver formulando o seu produto agora, começa a pensar nisso.
Fora isso, ver o que eu falei sobre verbalização, né? Que é, se você contar vai aparecer piegas, né? Mas se você mostrar isso em imagem, aí trazer o exemplo, por exemplo, que ele traz no livro, que é da marca de cigarro, né? Se um cigarro vira para você, você é viril, fume. Não é isso, mas qual a imagem que transmite virilidade, que transmite uma boa vida? O cara pegou, se você é meio de anos 80 como eu, você lembra dos anúncios da Marlboro, que era um cowboy em cima de um cavalo, andando. Aquilo representa dentro do nosso subconsciente a virilidade. Então, quanto mais imagens você conseguir associar dentro do seu produto ou seu serviço que encaixe com a personalidade da pessoa, com a história que ela quer viver, com o atributo que ela quer mandar, melhor você vai vender. E aí um ponto que ele traz no livro é: cuidado só com imagens irreais. Não tem como você, em outros capítulos do livro eu trato sobre isso, que é, não tem como você tentar embutir um desejo ou tentar embutir uma imagem que é irreal dentro do seu produto. Exemplo, não dá para eu chegar e tentar um Volkswagen e falar assim, você é um cara arrojado, você tem um Volkswagen. O cara não vai acreditar muito nisso. Tá? Então você tem alguns limites também para isso. Não adianta você tentar mentir ou empurrar a goela abaixo da pessoa, não. Como é que você... Aí, porra, então ferrou. Como é que eu faço isso? Calma. Você precisa tangenciar essa imagem. Ou seja, você precisa, primeiro, botar algo que ela acredita, que esteja dentro da crença dela como imagem, para depois você virar para coisa. Deixa eu tentar pensar aqui de bate-pronto, por exemplo, como é que você diz que é arrojado tendo um Volkswagen? Numa imagem que a pessoa já acha que para ela faz sentido. Vai ser difícil, inclusive, porque eu não sei se tem essa imagem, se eu estou tão criativo assim para resolver isso em 30 segundos. Mas você pode ser uma situação de perigo que você está passando, tá? Então lá tem um perigo e aí o Volkswagen ele vai passar ali nessa imagem e vai te ajudar a sair desse perigo de uma coisa que talvez você não fizesse. Por exemplo, fugir de um assalto, não é algo tão recomendado assim, você precisa ser uma pessoa realmente um pouco mais arrojada para fugir disso. Então dele tá fugindo dessa imagem, ou seja, você está atrelando uma situação e a tua marca está ali no meio daquele ambiente e você construiu uma ponte entre fugir do assalto, quem foge de assalto é arrojado, e o cara está fugindo do assalto dentro de um Volkswagen. Deu para entender? Se você não tiver entendido, comenta aqui embaixo que eu tento explicar de alguma outra metáfora, mas você não consegue burlar esse sistema. As pessoas têm crenças e desejos já dentro delas. Se você tentar criar isso ou tentar forçar uma coisa, dificilmente vai dar certo. Mas você pode usar uma imagem primária para conseguir transportar para o seu mundo e você canalizar através disso aqui. Ou seja, você precisa fazer uma ponte. E é isso que ele traz como esse principal erro. Então, um ponto aqui é, você precisa, quando for vender o seu produto ou o seu serviço, precisa identificar como que o seu público-alvo, definir quem é o seu público-alvo, como que ele vai se identificar dentro da sua marca e como que você faz, como você ajuda essa pessoa a contar para o mundo quem ela é. E aí é um trabalho que sim, você vai precisar sentar, pensar, pesquisar, conversar com as pessoas. Pô, quem que você é? Como é que você gostaria de ser? Pô, minha marca dá para fazer isso? Pô, eu tenho uma imagem já primária? Pô, excelente, eu vou direto. Não tenho? Qual é a ponte que eu faço para construir isso? Beleza? Esse foi o capítulo 8, tá? O próximo capítulo vai ser sobre... Deixa eu ver aqui. Eu acho que vai ser bom. Capítulo 9, a terceira técnica de uma copy inovadora. Gradualização. Como fazer o cliente acreditar em suas alegações antes mesmo de você fazer. Tá? Então esse vai ser o capítulo 9, próxima resenha desse livro. Se você ficou até aqui, quase 15 minutos de vídeo aí, 14 e pouquinho, considere se inscrito no canal para você receber os próximos vídeos desse livro e dos próximos livros, tá? Obrigado mesmo por ter ficado até aqui. Eu acredito muito que essa base de conhecimento, a leitura, a gente organizar o nosso raciocínio nos ajuda muito a melhorar o nosso marketing, tá? Eu acredito muito mesmo no marketing organizado e no marketing de execução. Então, se você tiver um tempinho agora, pega, escreve ali quais são as suas imagens, qual é o atributo de marca que você quer passar e tenta já botar isso em prática. Se não consigo agora, Grilo, abre tua agendinha,
bota lá amanhã, X horas, eu vou pensar sobre isso aqui. Tenho certeza que vai aumentar muito a sua venda de produto ou de serviço, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui, bora dar uns pulos, abraço!